E aí, pessoal, boa noite. Ligou a TV? Boa noite, gente. Problemas domésticos, mas estou de volta. 2 minutinhos aí de atraso. Boa noite, Mauro. Acho que tá só nós dois aí, né? Mas vamos lá. Vou dar uma mensagem para a gente iluminar a nossa noite com paz, do livro Alvorada Cristã. Bonitinho esse livro. Na direção do bem. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas,
por isto, são chamadas a produzir proveitosamente. Estamos todos aqui para trabalhar. É lei de Deus. A erva tenra sustenta os animais, que pastam lá e têm a graminha deles. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore é a abençoada companheira dos homens. Estamos vendo aí o problema do desmatamento. A flor produzirá fruto. O fruto dar-nos-á mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida, se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o espírito, a terra, é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde agora, desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para as tarefas santificantes segundo a divina lei. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que na intimidade do lar se sacrifica pela criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço, e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. Às vezes a gente pensa, né, tá frio, vou ficar mais na cama. O mal, porém, ergue-se de mau humor. Não sabe sorrir para o que os cerca e costuma exclamar: dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Bom dia para quem, né? Um homem, qual esse, precisa de auxílio dos homens bons, porque, em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. Deus nosso Pai, de infinito amor, infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, Maria, Mãe querida, Mãe bendita da esperança, José, bondoso companheiro, amigos espirituais a quem Deus confiou a nossa guarda, amigos queridos responsáveis por esse trabalho, que nos acompanham nesse diálogo. Pai, muito obrigado, senhores e amigos, muito obrigado pelo suporte, pela fé que nos anima o sentimento. Rogamos-lhes, Senhor, o amor bendito do vosso pensamento se derramando sobre este planeta, Pai, tão necessitado da paz, do equilíbrio, da serenidade. Que o vosso amor de Pai Criador de tudo e de todos nos ajude a trilhar o caminho terreno que se tornou tão difícil, meu Senhor. A guerra está instalada, irmãos nossos sofrem os seus horrores. Nações déspotas, Senhor, exploram os nossos irmãos. A fome campeia, muitos caminham sem trabalho digno, experimentando a escassez, mendigando pelas ruas, meu Pai. A caridade esfria novamente, meu Senhor. Que o vosso amor nos ajude a despertar a consciência, fazendo valer, Senhor,
vasta experiência reencarnatória, despertando-nos a atenção bendita, Senhor, para o trabalho digno, para o amor, para as vossas leis. Senhor, muito obrigado. Que a vossa paz nos envolva nesta noite, auxiliando-nos, Senhor, esse diálogo, inspirando, Senhor, o nosso entendimento, para que na manhã seguinte, após o nosso repouso noturno, despertemos no corpo, fortalecidos e inspirados, Senhor, para as boas escolhas. Muito obrigado, meu Pai. Meus irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês novamente. É muito agradável estar reunido com pessoas que falam do bem, que desejam o bem, né? Falar do Evangelho é muito agradável. A nossa lição na direção do bem é esse livro é do Nélio Lúcio, psicografia do Chico, lógico, né? E ele nos lembra aqui a necessidade do nosso movimento no bem, da gente trocar esse sentimento que ainda nos arrasta, né, de comodismo, de achar que Deus vai fazer tudo por nós. O trabalho é bênção, mesmo para aqueles que parece não ser possível o movimento por deficiências físicas, por limitações diversas. Há sempre a possibilidade do pensamento, do bem, do amor e da fraternidade. O nosso assunto de hoje é o bem e o mal, luz e trevas. Em diversos momentos, nós temos esse conceito. Começa lá em Adão e Eva, Caim e Abel, né? O bem e o mal personificado na história dos dois irmãos, né? Pelo ciúme, pela inveja, porque Deus se agradou mais do presente de um do que do presente do outro. Que coisa, né? Esse sentimento, meus queridos irmãos. Eu me envergonho muito disso, mas eu estou dentro de casa e eu tenho duas crianças, uma de 92 anos e outra de 81. E elas estão lá na sala, se degladiando por conta de televisão. Eu vou pedir a licença de vocês para novamente ir lá resolver esse assunto. Mil perdões. 2 palitos. Vai e volta. Tudo bem? Tá. Resolvido. Uma se aborreceu, foi deitar. A outra está vendo a programação lá. Mas voltamos. Esse sentimento, né, de que uma coisa não é boa, outra coisa não é, essa luta. Isso em gramática a gente dá o nome de dicotomia, né? A coisa de dividir um assunto, um fato, entre o bom e o ruim, né? Caim e Abel. O Império Romano, ele botou isso muito forte quando colocou quem era do Império era benquisto, quem não era do Império era mal, tinha que ser escravizado, né? Isso em filosofia a gente chama de maniqueísmo, se não me falha a memória. Isso, conceito que divide o mundo, né, em duas forças opostas, o bem e o mal, reino da luz e reino das trevas. Isso na Idade Média, a Igreja fez muito isso, né, com a Inquisição, acusando as pessoas. E é pura filosofia, Livro dos Espíritos, né? Vou até ler para vocês aqui a introdução lá, sobre o Livro dos Espíritos, que é Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens,
as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com um concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec, né? Filosofia espírita. As religiões, elas não preenchem de felicidade a vida. Por quê? Penas eternas, né? Famílias e amores destruídos por esse pensamento de que fica condenado eternamente ou santificado eternamente. E o Livro dos Espíritos, ele trabalha muito isso, né? Esse sentimento de que a vida continua, né? Que o amor é maior do que o mal. E esse assunto bem e mal, Kardec trata lá na parte segunda, parte terceira do capítulo 1, a partir do item 629 até o 646. Ele é bem extenso. Kardec faz perguntas assim muito interessantes. Meninas fofas, Sueli, são mesmo, são fofas. Bom, mas enfim, eu vou ler para vocês uma passagem do Evangelho onde Jesus toca nesse assunto de uma maneira bastante forte. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós de que esses galileus foram mais pecadores do que os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos? Quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que aconteceu? Jesus estava se dirigindo para Jerusalém e ele ia ser recebido por uma pessoa muito importante naquela passagem que ele fala de escolher os primeiros lugares, né? Para você não escolher os primeiros lugares, para que o dono da casa não te peça para sair, porque chegou alguém mais importante. É nesse período ali. Então, ele quando está caminhando, né? Tudo era a pé, né? Ele está saindo lá da Judéia para ir para Jerusalém, onde ia acontecer a paixão, né? A crucificação. E Pilatos mandara que seus soldados invadissem um templo onde 18 galileus, 18, né, que ele fala aqui, 18 ou 12, respondendo alguns que eles falavam dos galileus, acho que são 18. Eles estavam dentro do templo fazendo sacrifícios, porque era hábito. Hoje é mais nas religiões afro-brasileiras que tem o sacrifício, né? Mas era comum nas sinagogas se oferecerem sacrifícios a Deus, não aos deuses, mas a Deus. E os galileus estavam lá fazendo os seus sacrifícios, e os soldados entraram no templo, que em tese é sagrado, ninguém poderia fazer nada. No tempo da ditadura no Brasil, muitas igrejas esconderam jovens, porque os militares não entravam nas igrejas, eles respeitavam, até que eles começaram a quebrar essa regra. E mataram esses galileus. Então ele fala que o sangue dos galileus se misturou com o sangue dos sacrifícios. E Jesus então questiona: vocês acham que eles eram mais pecadores que todos os outros galileus para passarem por isso? Na realidade, para o Império Romano, eles eram um mal. Eles eram insurgentes contra... Eu vou tirar um pouquinho, o óculos está brilhando, né? Insurgentes contra o reino, contra o imperador romano. Era muito, muito forte isso entre os hebreus daquela época, né? Que eles queriam se libertar da escravidão no Império Romano. Então, Pilatos manda que seus soldados fossem buscá-los como criminosos, não como galileus que estavam fazendo ofertas, né, ao Deus. Eles, para o Império Romano, eles eram criminosos, e por isso eles foram mortos. E Jesus questiona: vocês consideram que eles eram? Não, eles estavam ali porque o Império Romano os considerava criminosos.
E Siloé, a torre de Siloé, o que acontece? É aquele tanque onde Jesus curou um cego. É um sistema de distribuição de água para aquela região ali. E a torre erguida são aquelas caixas d'água, que até hoje tem em alguns prédios, né? Aquela torre grandona, que é uma caixa d'água, que pela força da gravidade distribui a água para os apartamentos. E aquilo era exatamente, eles estavam construindo aquela torre e aquilo desabou, matando alguns dos seus construtores ali. E Jesus faz a mesma coisa. Aquilo foi um acidente. Provavelmente não observaram regras de engenharia e construíram mal, e aquilo caiu e matou, né, algumas pessoas. Então Jesus fala, você acha que eles eram mais pecadores? Quantos tem em Jerusalém? Né? Qual é a pergunta aqui? Daqueles 18 sobre os quais 18 são as pessoas lá da torre de Siloé. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Né? Jerusalém era uma grande cidade, uma São Paulo da vida, né? Tinha muita gente lá. E Jesus pergunta, será que eles eram mais pecadores do que todo mundo que estava lá para acontecer aquilo com eles? Não, aquilo foi um acidente, uma inobservância de regra e aquilo. Mas, para aquela época, eles eram todos muito encucados com isso. Se acontecesse alguma coisa ruim é porque era mal. Se Deus estivesse do seu lado, a sua colheita era boa, a sua vida era boa. Eles não aceitavam que se você fosse temente a Deus, você sofresse. E a libertação da escravidão para os romanos era uma coisa muito esperada, porque eles achavam que aquilo não era vontade de Deus e que viria essa liberdade. Não sabiam quando nem como. Acreditavam, né, que seria por Jesus, mas quando viram Jesus manso e pacífico, aceitando a violência de Pilatos, eles escolheram Barrabás. Nós, né, representando todos nós, que ainda hoje escolhemos os prazeres da vida entre as condições evolutivas que muitas vezes nos obriga à renúncia daquilo que nos dá prazer. Tem aqui numa das questões aqui do Livro dos Espíritos que a gente vai passar, onde Kardec questiona o cuidado pessoal, né? O bem consigo mesmo. Quem nunca ouviu a famosa frase que para eu ajudar o outro, eu tenho que estar bem. Então eu tenho que cuidar de mim primeiro para depois eu cuidar do próximo. Já imaginou se Jesus fosse cuidar dele primeiro para depois cuidar de todo mundo? Como é que seria isso? Né? Então, às vezes, na maioria das vezes, arrisco dizer, a renúncia é o caminho necessário para a nossa evolução. Jesus uma vez nos ensinou isso. Se vos baterem a face direita, oferecei a esquerda, ou seja, diga não à violência. É melhor você padecer do que fazer o outro padecer. Né? Quando Pedro cortou a orelha de Malcolm na prisão de Jesus, Jesus imediatamente restituiu, né, a orelhinha lá do servo de Pilatos e disse, Pedro, embainha a tua espada, porque se pela espada tu ferires, pela espada tu perecerás. E hoje quem faz isso? No trânsito, por exemplo. Quem que dá passagem? Aqui na minha cidade é um quadrado, sabe? Então se uma rua parar, todas param porque fica naquele círculo vicioso ali. Então ninguém quer parar. Sabe? Quando você vê, eu já me peguei várias vezes acelerando para não deixar a pessoa passar. A gente faz isso automaticamente, a gente quer, né? Daqui a pouco é meu pirão primeiro, né? E a gente precisa parar com isso. A gente precisa vencer isso, vencer, né, o homem velho, para fazer o homem novo crescer na vida da gente. Então, gente, uma coisa que eu estou olhando para ali, que eu botei um roteirozinho para eu não me perder aqui. Siloé era um bairro de Jerusalém, tá? Só uma observação. Por isso que fala Torre de Siloé, porque é um bairro onde as pessoas, né, circulavam e a água era muito importante. Aonde tinha água, a cidade crescia em volta, né?
Não sei se vocês conhecem Maíse Braga, ela é uma grande palestrante espírita. Eu estava vendo ela falar essa semana algumas coisas muito interessantes. Ela usou 2 exemplos de acidente de avião. Um eu não me lembro exatamente qual é, mas ela disse que caiu na mata, um grande acidente onde várias pessoas, quase todas ou todas, pereceram. E a equipe espiritual já estava a postos, né? Porque isso não acontece assim, né? Tá tudo ali. Então eles estavam lá. E André Luiz, se eu não me engano, estava naquelas excursões dele. E ele questiona a equipe espiritual. Por quê? Dos 200 e poucos passageiros, uma pequena quantidade, 15, 20, não me lembro exato, não pôde ser socorrida. Quando despertaram do corpo, eles se afastaram daquele trabalho de socorro. E a equipe, né, que estava ali aprendendo questionou lá o responsável que eles fossem, né, buscar aqueles espíritos, trazê-los para o tratamento. E o espírito explica para eles: não pode, ninguém vai se não quiser. Já vamos comentar isso. No outro acidente assim mais recente, mais conhecido, do time lá chapecoense, um espírito já deu comunicação. O avião estava lotado. E ele falou, né, nas suas diversas comunicações, que foi um pandemônio, um desespero quando eles perceberam que o avião ia cair. E ele conseguiu se colocar em prece. E a espiritualidade explicou para ele depois que o socorro dele foi assim, tão eficiente, porque ele não rezou por ele. Ele rezou por todos. Ele pediu a Deus que protegesse a vida de todos. Olha que coisa linda! Quando ele despertou, que ele sai do corpo físico, ele sente um toque no seu ombro suave. E quando ele vê a avó dele, quando ele vê a avó, ele fala: então, vá bem, dancei, né, minha avó, né? Aí ela fala para ele vai questioná-la, porque ele vê também muitos espíritos em desespero, e ela diz para ele: fique em silêncio. Apenas observe, mas fique em silêncio. Vocês já viram no hospital aquela enfermeirinha assim? É a Ana Neri, é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial. Ela ficou mundialmente famosa pela eficiência de trabalho dela. E não aquela mocinha, né? Ela representa a Ana Neri, né? Pedindo silêncio. Por quê? Nesses momentos, o espírito ele quer tranquilidade. O hospital é um ambiente sacrossanto. Sabe aquele bafafá, quem já ficou em hospital sabe que de madrugada, aquela ilhazinha onde fica a enfermagem, é uma gargalhada, é um pacacá, e o paciente apertando aquele negocinho, eles não aparecem para ajudar porque estão lá fazendo fofoca. É um grande erro. Tá? O hospital é de silêncio, é de paz. Se está lidando com vibrações, tanto da espiritualidade quanto no corpo material. Isso se chama magnetismo. Franz Anton Mesmer, Francisco Antônio Mesmer, um médico alemão que na época da codificação trouxe esse ensinamento, que são vibrações que o corpo físico tem, essas energias para manter as glândulas, as células harmonicamente no lugar. É como se fosse um imã. Né? O planeta, o sistema planetário, um planeta não bate no outro porque tem a força magnética, né? É mesmerismo que ficou conhecido, porque ele que trouxe esse ensinamento e ninguém acreditou nele. Ele foi para a França, levou esse conhecimento para lá, se desenvolveu, acabou falecendo, né? Desencarnando na Alemanha, porque ele era alemão. Aí alguns acham que ele é austríaco, mas eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar ele como alemão. Mas enfim, não tem problema, né? É esse magnetismo que a Maíse fala, que ela chama isso de imantação. Imantação é a propriedade magnética de um corpo.
É um ímã, né? O passe, por exemplo, quando você dá o passe, aquela vibração que a gente, né, para ver, tem que ter uma questão mediúnica ali envolvida, ela é magnetismo, né? Fluidifica a água nas suas diversas transformações, né? E se movimenta pelo fluido cósmico universal, levando isso para todos os lados das suas diversas formas. E foi aquilo que aqueles espíritos passaram no Ocidente. Eles estavam imantados psiquicamente com espíritos mais materializados. Por isso não puderam ser socorridos. O bem e o mal. Por isso que Jesus questionou, né, os hebreus. Vocês acham que eles eram mais pecadores? Não. Eles estavam ali em sistema de resgate. Pode parecer que não. Por exemplo, o avião da Chapecoense. O primeiro acidente, ela não deu muitas informações, mas o avião da Chapecoense, ele dá essa notícia de que todos, jornalistas, jogadores, comissão, tudo estava ali, a equipe da aviação, todos eram espíritos imantados psiquicamente de vidas anteriores, aonde eram kamikazes. Derrubavam aviões, todos vindos, né, de situações anteriores. Olha como isso é importante. Estavam ali em sistema de resgate. Paulo nos ensina o quê? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso, a liçãozinha na direção do bem fala do trabalho, que a erva serve lá o animalzinho, né, a água, o inseto, né, todos ajudam o homem, porque é no amor, é na vibração do bem que a gente vai cobrir essa multidão de erros. Mas quando a gente reencarna, a gente tem uma tendência a valorizar muito a vida material, porque a gente, né, é imperfeito. Kardec ainda pergunta isso no Livro dos Espíritos. Mas se a gente é imperfeito, como é que a gente vai distinguir o bem do mal? Porque é uma situação complicada. A espiritualidade responde para ele que pela moral, são regras morais, lei de Deus. É só seguir a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Na nossa mente, está gravada na nossa mente. E aí a gente entra numa dicotomia pessoal com a luta entre nós. Mas sabe aquele desenho do anjinho e do diabinho do lado, um falando e a gente não sabe para que lado vai? Porque a gente tem as nossas imantações do passado, através do nosso magnetismo, com os espíritos perturbadores, e temos aqui o bem. Estou falando, olha, resista. É provação de vida, resiste a isso. Lute. Por exemplo, um prato de macarrão bem feito é irresistível. Quando está quentinho, aquele queijo parmesão em cima. Nossa, se for feito pelo Mauro, então, gente, vocês não têm noção, eu nunca comi, mas eu imagino que deve ser maravilhoso. Mas, se você comer 2 pratos, você vai passar mal, porque é temperado, tem pimenta, tem sal, você tem pressão alta, você pode ter diabetes. Então, o Espírito fala, é no equilíbrio. Sabe, gula, egoísmo, luxúria, aqueles pecados capitais? Pois é, a gente tem que vencê-los pelo equilíbrio. Lei de Deus. A gente aprende na escola, né? A gente aprende em diversos momentos que isso... Deixa eu arrumar isso aqui, que isso aqui está dando tchu-tchu aqui. Né? Já arrumei. Faz mal. Então, a gente consegue perceber. Sabe, o pobre do Gerson, jogador da seleção brasileira, fez uma propaganda. Eu sou mais antiguinho, não vou lembrar disso para vocês podem não lembrar. A lei de Gerson, ele fazia uma propaganda de cigarro Continental, e ele dizia que aquele cigarro era muito bom e a gente deveria consumi-lo porque ele nos dava vantagem sobre os outros. E a gente ainda tinha essa frase: a gente quer levar vantagem em tudo, certo? Não, a gente não deve levar vantagem em tudo. O brasileiro levou isso muito a sério.
E aí surgiu na década de 70 um jeitinho brasileiro. Se oficializou na realidade, né? Porque desde que existe brasileiro, existe o jeitinho brasileiro, né? E aí ele levou esse peso para a vida inteira, coitado. E quando a sociedade, né, a filosofia despertou para isso, foi um problema. Tirar esse hábito, esse costume. E era o que Jesus estava falando para eles aqui, que eles tinham o hábito de achar, eles aprenderam isso, de que se você sofresse um mal, você era mal. E não. Então o nosso assunto, né, é nisso. O bem e o mal. O que é bem e o que é mal? Por exemplo, Jesus nos ensina, né, a não agredir. Mas se eu me defender, a famosa legítima defesa, eu estou praticando mal, os Espíritos nos ensinam que o mal é sempre o mal. Tá? Não tem meio termo. Eu posso e devo me defender. Né? Lei de conservação, de preservação. O excesso é de minha responsabilidade. Eu já dominei. Eu já saí da agressão e continuo agredindo. Eu chuto, eu dou um mata-leão. Vocês viram, né? A história desse empresário que botaram ele no buraco lá, que foi excesso. Ele estava agressivo, possivelmente. Os seguranças, ao dominá-lo, acabaram, né, sendo muito agressivos. A função dele, o trabalho deles, era defender o patrimônio. E se aquela pessoa estava desrespeitando o patrimônio, ela tinha que ser contida, sim. Mas cuidado com o excesso. É isso que a espiritualidade vem nos falar nesses dois sentimentos. A filosofia, ela traz filosofia, né? Amor pela sabedoria, saber amar. É isso que filosofia, os filósofos, né? Pitágoras, Platão, Aristóteles, né? Hoje a gente tem aí aquele, eu esqueci, Capinejar, que tem frases maravilhosas, né? Ou aquele que fala cordéis, que eu esqueci o nome dele, são filósofos, né? Professores que fazem assim, uma coisa maravilhosa, são filósofos. É que a gente imagina sempre o filósofo, né, o romano, aquela coisa assim. Não, mas quando eu falo da vida, quando eu trago raciocínio, teorias para você analisar se você está no caminho do bem ou não, é filosofia. Né? E Jesus trazia isso muito. Ele não adiantava ele fazer. Porque se ele fizesse, daqui a pouco ia acontecer de novo, porque isso estava dentro da pessoa. Sabe aquela história, não dar o peixe, mas ensinar a pescar? É mais ou menos isso. Por quê? Se o cara não sabe pescar, eu preciso dar o peixe para ele, sim, porque ele não sabe pescar. Vou deixar ele com fome? Mas eu não posso fomentar esse estado de dependência. Eu tenho que ajudá-lo a buscar o seu próprio sustento com a sua dignidade. E é bastante complicado isso, né? Porque a gente escuta muito na parte de serviço social frases do tipo, se der, pedir para capinar um terreno, não quer, mas cesta básica quer. A pessoa não consegue capinar um terreno, porque ela está fraca. Ela não se alimenta direito. Isso é de uma história de vida. Não é hoje que eu não comi. É uma história de vida que eu me alimento mal. Então eu não tenho forças para lavar um tanque de roupa. Então, eu preciso tirar a pessoa desta situação, deste mal, para que ela possa enxergar bem. Eu preciso dar a ela comparações, né? Para ela entender. Isso é rápido? Não, não é rápido. São várias encarnações. Né? Tem uma história de que pessoas médiums, né, quando visitam a Alemanha, encontram ainda hoje, têm visões espirituais ainda hoje de nazismo. Soldados que marcham pelas ruas de Berlim ainda. Olha isso. Imantados naquela visão.
Vários livros espíritas mostram isso, né? Os espíritos presos nos seus próprios sentimentos de outrora, de erros cometidos. Então, o bem e o mal, como é que eu vou distinguir o que é bom e o que não é? De acordo com a minha cultura, por exemplo, um determinado tipo de festividade pode ser maravilhoso. Mas, se eu me adiantar um pouquinho, determinados ritmos já não me agradam mais. Quando eu era jovem, eu gostava de uma noitada. Já fui jovem, acreditem. Hoje não. Hoje eu pergunto, tem lugar para sentar? Que horas que a gente pode voltar? Eu não quero virar à noite, não. Deus me livre. Mas quando eu era jovem, isso não acontecia. Sabe aquela história de Pedro? É Pedro? Acho que é, não me lembro. Eu te dava mingau quando você tinha necessidade de mingau. Agora eu te dou manjar, porque você já pode se alimentar do manjar. A criancinha, ela vai tomando leite até um determinado período. Depois você tem que entrar com a comidinha, né? Papinha, aquelas coisas para ela ir, né, se desenvolvendo. O conhecimento é assim. Então vamos falar do Livro dos Espíritos. Lá o 629 é a definição de moral. Vou ler para não me perder. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Pelo bem de todos. Não farinha pouca meu pirão primeiro. Não, eu vou me cuidar para depois eu cuidar dos outros. Quando a gente tem filhos, eu não tenho filhos, mas a gente observa, né, os relatos, né? Pai e mãe deixa de comer para os seus filhos comerem. É esse sentimento universal que os Espíritos nos dizem que Deus quer de nós, porque somos todos irmãos. Jesus é o quê? É o nosso Deus. Em alguns segmentos religiosos, ele é divino, foi dado a ele divindade. Mas o que a espiritualidade nos ensina? Jesus é nosso irmão. Deus é o nosso Pai. Jesus é mais evoluído porque evoluiu. E nós também. Ele próprio fala, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, desde que eu trabalho por isso. Então, a moral é o bem. Mas, por exemplo, já ouviram falar coisas assim, tipo, vaso ruim não quebra, devia morrer, não presta para nada. Algumas pessoas acham que a morte ainda é fim. Quando a gente vê uma novela, a gente quer que o antagonista morra, seja preso, né? Fique pagando eternamente. Lá a história de Caim e Abel. Caim mata Abel. O que acontece com Caim? É expulso do paraíso. Só que ninguém presta atenção que quando ele sai do paraíso, ele forma a família dele. Já tinha gente fora do paraíso, né? Ele tem lá uma cidade que ele encontra lá. Ele se casa e forma a família dele. Adão e Eva têm outros filhos, né? Aquelas coisas todas. Mas esse sentimento de que eu tenho que o mal, né? A pessoa mal tem que sofrer, é o que a doutrina espírita trabalha conosco. Generosidade, perdão. Não julgueis para não ser julgados. Está lá no Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Mas a gente aponta o dedo. Você é isso. Você é aquilo. Ah, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. E os Espíritos nos falam, seja manso, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão a Deus. E a gente ainda acha que o manso é o covarde, é o que não merece respeito. Não, gente. O bem será sempre o bem. E o bem, ele foi reduzido em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu desejo
para mim, o bem eu tenho que desejar para o próximo também. E não só desejar, eu tenho que praticar. Não basta eu só querer. Não basta eu só não fazer o mal. É necessário que eu pratique o bem. O Mauro está dizendo ali que justiça é importante. Vingança não. Mas é uma linha tênue. Quando você vê aí o pessoal que sofre algum tipo de agressão e fala, eu quero justiça. Não, está pedindo vingança. Porque a justiça pode estar sendo aquilo que aconteceu. Esqueceu da imantação do passado, dos erros, né? O rapaz não falou que todos ali estavam ligados a uma história de guerra, de extermínio, em diversas ocasiões. Não todos na mesma existência, não, tá, gente? Mas todos, em diversos momentos, se ligaram por esses abusos. Então, a espiritualidade nos fala isso. Eu tenho responsabilidade pelo bem que eu deixo de fazer. Eu preciso fazer o bem. Depois, ele pergunta aqui, né, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade e de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, aquela história, né, de eu cuidar de mim primeiro, para depois cuidar do outro. Aí os cuidados dá o exemplo da comida, né? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Então, quer dizer, eu vou saber que aquilo que não está me fazendo bem é errado. Mas, por exemplo, eu gosto de determinadas substâncias, cigarro, bebida alcoólica. Eu uso. Me sinto bem. Não faz mal. Quando eu era jovem, eu gostava de uma bebida que era Coca-Cola, cachaça e limão. Ou Coca-Cola, rum e limão. Se botasse rum, chamava-se Cuba Libre. Se botasse cachaça, chamava samba. Né? Aquilo era uma delícia. Eu tomava aquilo com gelo, com muito gelo, né? E eu achava maravilhoso. Como custei a entender que álcool não faz bem para a saúde. Custei muito a entender isso. E ela fica, né, nas nossas células, né, essa memória da nossa célula. Então, quando a gente desencarna e reencarna, e às vezes experimenta bebidas, o organismo, o perispírito lembra, né, traz essa memória de que você já foi usuário desse tipo, de qualquer substância. E não faz isso, pode parecer que bem. Né? É o que o Kardec pergunta. A gente é imperfeito. Como é que a gente vai distinguir o bem do mal? Com o tempo, observando a lei de Deus, não sendo radical, buscando, né, o caminho do bem. E aí vem aquela coisa da cultura. Mas na minha cultura, né, índio, né, quando a gente está lá no início, é cultura de que o guerreiro da outra tribo, que é dominada, deve servir de alimentação aos guerreiros da tribo vencedora. Por quê? Aquela força vem para eles. Olha isso! Mas já foi cultura. Hoje a gente entende que não, né? O problema do local onde a gente nasce. A gente nasce, às vezes, em umas comunidades, eu vivo numa comunidade. O problema aqui da nossa comunidade é o tráfico de drogas. E a gente vê muito jovem caminhando por isso. Pela falta de perspectiva de futuro, né? O trabalho está muito raro. A exigência de qualificação para um país que não valoriza a educação é muito grande. Quer curso de inglês, quer conhecimento técnico. E o jovem de comunidade, por exemplo, ele não tem acesso a esse tipo de educação. Raros é os que conseguem nos programas sociais, né? É muita gente. E o cara acaba caminhando pelo caminho indevido. E Kardec pergunta se isso facilita. A espiritualidade diz que sim, ela assume, é um facilitador. Mas aí está o trabalho de resistir ao mal, que cabe a cada um de nós.
quando isso vai acontecer é de cada um, né? Eu consegui vencer esse problema de achar que bebida alcoólica é bacana. Muitos dos meus amigos continuam. Em algumas situações eu nem sou convidado mais, porque eu não bebo. Então o que eu vou fazer lá? O pessoal vai para beber. Então, a espiritualidade diz que o problema da localidade que se reencarna, reencarnei na faixa de Gaza. Guerra o tempo todo. Eu não vou ser guerrilheiro. Eu vou acabar trilhando por este caminho. Mas ali é o trabalho pessoal evolutivo, a imantação mental vai me fazer, vai me levar para esses locais. Se eu já tiver vencido a violência dentro de mim, eu vou ser atraído para outro tipo de colônia. Lembra da situação da senhora que queria entrar em nosso lar e o moço falou que ela não podia entrar? A imantação mental dela ainda estava lá no aborto que ela praticava. Ela era uma mulher que fazia aborto em outras mulheres. E ela achava aquilo certo. E o cara fala, André Luiz, preste atenção no perispírito dela. E André vê várias manchas. Fala, cada daquelas manchas é um aborto que ela praticou. E ela não se arrependeu. E Jesus fala aqui na passagem de Siloé, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, são 3 passos para a evolução. Arrependimento, retificação e reparação. Então eu preciso me arrepender. Sabe aquele ensinamento de que eu me arrependo só do que eu não fiz? Tudo que eu fiz, eu não me arrependo, que eu tinha que fazer mesmo? Lê do engano. Lê do engano. Muda esse pensamento. Se você perceber que você fez alguma coisa errada, poxa vida, se eu soubesse eu não teria feito. Eu não vou fazer mais. Agora eu vou mudar. Hoje eu vou mudar. Lembra dessa música da Vanusa? Então, hoje eu vou mudar, né? Uma coisa muito importante. Estou buscando ali na minha colinha. Lá no 676, Kardec pergunta se esse sentimento de bem e mal é igual para todo mundo, né? Aí a espiritualidade coloca uma coisa muito importante, muito interessante, que esse sentimento depende da vontade de o praticar. O mal será sempre mal, mas a vontade de praticá-lo, não foi isso que eu falei, Geni? Arrependimento, retificação e reparação? Olha isso. É um complicador. Sabe aquela história que eu já dominei, mas continuo batendo? Porque eu tenho vontade de fazer aquela pessoa aprender pela força, né? No 640, Kardec fala, né? Se eu não pratico mal, mas me aproveito dele. Por exemplo, o avião caiu. Tem um conhecido militar que ele foi no resgate daquele Legacy. O avião caiu, né? O Legacy bateu, aquela história. Ele disse que as pessoas locais assaltavam os pertences lá do avião. Quando os militares chegaram para organizar aquilo, estava um samba-lelê, sabe? Ninguém socorria ninguém. Com a história de que já tinha todo mundo desencarnado, eles buscavam as bagagens, eles tiveram que ir nas casas, fazer um trabalho de investigação para recuperar o pertence das pessoas. Eu estou no curso, na mesma vibração de quem derrubou aquele avião, de quem fez aquele mal. Acontece um assalto, é que eu descubro onde aquela quadrilha guardou o fruto do assalto. Vou lá e surrupio deles. Ladrão que rouba ladrão merece perdão. Já ouviram falar disso? Sou ladrão também. Mesmo eu tirando para poder... Sabe o Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres? É roubo. A espiritualidade nos fala disso.
A vontade de praticar é determinante para o agravamento da pena, para a inclusão nessa condição de que a gente precisa fazer o bem. A gente já conversou sobre isso, né? Não fazer o bem é egoísmo. Jesus fala, né? Ensina que a gente precisa desejar ao próximo o que a gente deseja para nós mesmos, consagrando o trabalho como regra básica de evolução. São os 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, porque a gente está nessa situação de desafiador, né? Tem gente que fala que é agnóstico, que não acredita em Deus, porque se Deus existisse não podia ter tanta crueldade no mundo. E aí tem todo esse trabalho de esclarecimento da doutrina, por que o mal ainda existe, por que as pessoas sofrem, né? Essa coisa toda. Mas a doutrina é muito novinha, né? Ela vai ainda alcançar patamares, ainda que a gente, né, vai ver essa doutrina se espalhada aí, né, como o futuro das religiões. Porque religião é uma coisa que a gente, reencarnado, precisa. No mundo espiritual, Jesus falou, o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça, ou seja, não tem igreja, não tem credo, não tem nada. Mas a gente aqui precisa desse sentimento de pertencimento. O trabalho social das religiões que socorrem uns aos outros, né? Isso é muito importante. A gente reencarnado, a gente precisa disso. No mundo espiritual, né? Lembra que André Luiz fala das pessoas que estavam dormindo devido aos seus credos na Terra, acreditavam que iam ficar dormindo até o juízo final e chegavam lá e ficavam dormindo, imantadas, presas a esse pensamento. Chegava uma hora que despertavam. O que aconteceu? Um despertou, parece até que a espiritualidade preparou para André Luiz ver. E a pessoa sai correndo. E o André Luiz quer buscar a pessoa, o cara fala, calma, ela não vai para lugar nenhum. Ela pode correr quanto ela quiser por aqui, ela não vai conseguir sair daqui. Né? Ela vai voltar mais calma e vai entender tudo. Ou ele, não lembro quem. Então, esse tipo de coisa é da Terra. Né? Mas a gente precisa, o importante é fazer o bem, praticar o bem. E assim, o item 646 eu vou ler, que é polêmico. Finalzinho da nossa conversa. Ai, ai, ai. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito, a resposta da espiritualidade, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. O óbolo da viúva é aquela situação em que eles estão na frente do templo observando as pessoas, né, do gasofilácio, acho que é isso, silácio, não lembro, que as pessoas colocavam, levavam de propósito, aquilo era de metal, de prata, né, moedas, e quando jogavam, né, fazia aquele... eram só moedinhas de 1 dracma, mas parecia que ele estava dando uma opção de dinheiro. Chega aquela viúva, que pega 1 dracmazinho, que servia para ela comprar pão, comprar um leite, e joga lá dentro. Pim! Aí Jesus usa esse exemplo. Quem deu mais? Todo mundo. As pessoas que mais doaram. Jesus diz isso, que não. Que foi ela que deu daquilo que lhe faltava. Mas a espiritualidade, ela já nos avisa, né, muito sobre isso. Todo bem praticado é levado em consideração. Todo. Só que realmente, se eu pratico com mais esforço, né, é lógico que vai ter assim um plus, um bônus horas a mais,
Porque mesmo precisando, eu vou lá e pratico. Eu não deixo, sabe aquela história, eu tenho que estar bem primeiro para depois ajudar o outro? Olha aqui, ó. 646. De nada vale o bem praticado se não me custou nada. Radical esse pensamento, né? Mas tá aí. Mas qual é a vontade de Deus? Que nos amemos, que façamos o bem. E o bem é que o outro se sinta bem. Ah, então se eu chamar o outro para tomar uma cerveja comigo, porque eu gosto de uma cerveja, eu estou fazendo bem para ele. Vai proporcionar a ele alguns momentos de prazer material, vai tirar ele da depressão. E depois, continue cuidando dessa pessoa, porque esse efeito etílico ele passa e a realidade volta. É isso que a espiritualidade quer nos despertar a consciência. Que o bem seja feito constantemente. Sabe aquela coisa de fazer a cesta básica de final do ano? E em janeiro esquece que a pessoa tem que almoçar, tem que jantar? A cesta básica do trabalho social, ela tem que ser mensal. Eu tenho que ter esse compromisso. Carnê. A minha contribuição não pode falhar, porque aquele serviço precisa de mim. Precisa contar com aquilo. Eles têm que ter aquela quantia para que ele possa sustentar pelo menos aquele grupo. Mas, eu vou viajar em janeiro, vou gastar dinheiro, tem IPTU para pagar, tem IPVA, tem... então não vou dar não, tá? Só vou dar lá em abril. Janeiro, fevereiro e março, a pessoa vai fazer o quê? É isso que o bem e o mal a gente precisa refletir. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, mas estou aqui para trazer o material para que a gente reflita. Bem é lei de Deus. Qual que é o bem? Desejar ao próximo aquilo que eu desejo para mim. O que é o mal? Aquilo que eu não desejo para mim que eu faço para o próximo. Que eu dou roupa velha, roupa rasgada, roupa desbotada, que eu não vou usar mais, então eu dou para os outros. Vou limpar o meu armário, isso é um perigo. Quando você começa a receber, tem até meio furado no pé de cada coco. Gente, vamos parar com isso. Fazer ao próximo o que eu desejo para mim. Tá bom? Eu agradeço muito esses momentos de paz, de generosidade que a gente dividiu aqui. Espero que eu tenha agradado vocês, porque não sou eu, é os ensinos dos Espíritos, eu estou sendo apenas um instrumento, tá bom? Muito obrigado a todos que me toleram. Sueli, que está sempre generosa, me convidando, lembrando que eu preciso trabalhar. Mauro, querido. Mauro, que vontade de te abraçar por esse trabalho que você faz. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos. Estou falando da Sueli e do Mauro por conta do contato, sim, mais rotineiro, né? Mas que Deus nos abençoe a todos. Vamos rezar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, de fraternidade, de generosidade. Auxilia-nos por misericórdia a caminhada terrena. Não termina aqui. O dia se renova. Há aqueles que se entregarão ao trabalho noturno, Senhor, que precisam da vossa proteção. Porque o sono, meu Pai, ele é regenerador. E a atenção noturna, às vezes, fica comprometida, Senhor, por essa necessidade fisiológica. E na manhã seguinte retornaremos, Senhor, à rotina em situações difíceis da terra. Por isso batemos a vossa porta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a amá-lo como Pai misericordioso, que jamais darei um filho que vos pedisse um pão, uma pedra. Pai, muito obrigado. Ilumina o nosso campo mental com o vosso pensamento de amor. Dai o pão de cada dia a todos nós que caminhamos pela terra, através, Senhor, do trabalho digno e honesto. Inspirai, Senhor, aos nossos governantes.
a todos aqueles que conduzem a vida material, o amor fraternal por todas as vossas criaturas. Que o vosso pensamento generoso se derrame nos hospitais, nas prisões, nas comunidades, Senhor, no caminho da criminalidade, envolvendo os nossos irmãos, Pai, na vibração bendita do arrependimento, na coragem, Senhor, de optar pelo bem. Há de se ter peito de remador, coragem bendita, fortalecida para se escolher o caminho do bem. Muito obrigado, meu Senhor. Que o vosso amor nos abençoe, Pai. Ilumine os amigos espirituais que nos assistem, que eles recebam de vós o nosso agradecimento por sempre nos acompanhar. Aqueles a quem vós entregasse a nossa guarda, e aqueles que nos acompanham por amor, por amizade, por mediunidade, que todos recebam de vós o nosso agradecimento. Iluminai, Senhor, a todas as instituições religiosas da terra, que sejam instrumentos, Senhor, de verdade, libertadora de toda forma de discriminação, de perseguição, meu Pai. Que o vosso amor, Senhor, esteja entre nós. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gente, boa noite. Agora eu vou exercer a minha falta de conhecimento tecnológico para poder encerrar essa coisa aqui sem perder coisa, né? Tá aqui assim, Mauro, encerrar vídeo ao vivo. É ali? Vou ali. Não vai perder não, né? Responde ali no cantinho se é ali. Tô parado. Encerrar vídeo ao vivo. Não vai perder, né? Responde, amigo. Gente, beijo, tá bom?